A Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição é o modo vivo como a Igreja transmite, de geração em geração, a mesma mensagem de salvação que recebeu de Jesus Cristo. É a comunicação contínua do Evangelho, que começou com os apóstolos e chega até nós hoje, sob a ação do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a transmissão viva, realizada no Espírito Santo, da mensagem do Evangelho é feita pela pregação, pelo exemplo e pelas instituições. Catecismo da Igreja Católica, 78. Essa tradição não é um conjunto separado de verdades, mas é o modo como a única revelação de Deus é conservada, explicada e vivida na Igreja. Catecismo da Igreja Católica, 80 a 83 e Constituição Dogmática Dei Verbum, 78. A história da Sagrada Tradição começa muito antes do cristianismo. No Israel antigo, a fé no Deus único era transmitida principalmente de forma oral. As histórias da criação, as obras de Deus na libertação do Egito, a lei dada a Moisés, os salmos e as profecias eram ensinados de pais para filhos, proclamados nas assembleias e guardados na memória do povo. Mesmo depois de começarem a ser escritos, esses textos sagrados eram sempre explicados e vividos dentro de uma comunidade que recebia e passava adiante esse tesouro. Quando Jesus veio, ele não deixou um livro escrito. Ele formou discípulos, pregou, realizou sinais e confiou aos apóstolos a missão de ensinar tudo o que tinham visto e ouvido. Mateus 28, 19, 20. Os apóstolos transmitiram a fé pela palavra falada, pelo testemunho de vida e pela celebração da liturgia. O Novo Testamento mostra que a comunidade cristã perseverava na doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42, e que os fiéis eram exortados a guardar as tradições que receberam, seja de viva voz, seja por carta, 2 Tessalonicenses 2, 15 e 1 Coríntios 11, 2. A Sagrada Tradição é chamada de viva porque, mantendo sempre a mesma fé, cresce na sua compreensão. Isso acontece graças à oração, ao estudo, à pregação e à vida dos santos. A Constituição Dogmática Dei Verbum explica que esta tradição, que vem dos apóstolos, progride na Igreja sob a assistência do Espírito Santo. Número 8. O Catecismo da Igreja Católica afirma que a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpétua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que crê. Catecismo da Igreja Católica, 78. Nos primeiros séculos do cristianismo, os padres da Igreja, que são os grandes mestres da fé dos primeiros séculos, tiveram um papel essencial na preservação e explicação da tradição apostólica. Santo Irineu de Leão, século II, defendia que a verdadeira doutrina estava garantida pela sucessão dos bispos nas igrejas fundadas pelos apóstolos, contra as heresias. Livro 3, capítulos 3 e 4. Santo Agostinho, século IV, dizia: eu não acreditaria no Evangelho, se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica, contra a Carta de Maniqueu, capítulo 5. São Vicente de Lérins, século V, formulou a regra de que a verdadeira fé é aquela que se acreditou em toda parte, sempre e por todos, e que ela pode se desenvolver, mas no mesmo sentido e na mesma interpretação. Communitorium, capítulos 2 e 23. Outros padres, como São Basílio Magno, século IV, lembravam que muitos elementos da vida da Igreja, como certos gestos e orações, não estão escritos detalhadamente na Bíblia, mas foram transmitidos pela prática viva recebida dos apóstolos, sobre o Espírito Santo, capítulo 27. Esses testemunhos mostram que a tradição é inseparável da vida concreta da Igreja. Durante os primeiros séculos, muitos livros do Novo Testamento ainda não circulavam em todas as comunidades, e o cânon, isto é, a lista oficial dos livros inspirados, só foi reconhecido plenamente mais tarde. Os estudiosos indicam que o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito foi, provavelmente, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, por volta do ano 50 depois de Cristo. O primeiro dos evangelhos a ser redigido foi o Evangelho segundo São Marcos, escrito aproximadamente entre os anos 65 e 70 depois de Cristo. Isso significa que,
Por mais de 20 anos após a morte e ressurreição de Jesus, a Igreja viveu apenas da tradição oral e da pregação apostólica, sem ainda ter o Novo Testamento por escrito. O Catecismo da Igreja Católica recorda que foi a própria tradição viva que fez a Igreja discernir que escritos deviam ser contados no número dos livros sagrados, número 120. A liturgia, os símbolos de fé, a pregação e a catequese foram os instrumentos pelos quais a Igreja manteve viva a mensagem de Cristo até que a Sagrada Escritura estivesse reunida como a conhecemos hoje.